Muito bom. Bom, como começar? Primeira coisa, se cadastra na Cannabis Empregos, cria sua conta gratuita lá, que você vai encontrar diversas vagas, vagas aí do medicinal, vagas de diversas marcas, marcas do lifestyle sobre cannabis. Então, com certeza aí é uma fonte incrível e siga aí nas redes sociais também a Cannabis Empregos. Primeira coisa, você tem que se desenvolver profissionalmente, tecnicamente. Com isso, a Cannabis Empregos também tem alguns braços aí para te ajudar. São três braços, né? O primeiro, o braço de empregos para te ajudar a entrar nesse mercado. O segundo braço são as mentorias de carreira, eu acho que a gente nem comentou sobre isso. Eu ofereço mentorias de carreira tanto para profissionais que querem se desenvolver no dia a dia, quanto mentorias para líderes, tanto novos líderes que nunca foram líderes e querem um cargo de liderança ou foram recentemente promovidos, ou líderes aí que já atuam. E tem também cursos, inclusive fica a dica aí, você pode fazer diversos cursos, tanto relacionados ao mercado da cannabis, quanto cursos técnicos da sua área de atuação. Se você é uma profissional de marketing, por exemplo, quais são os cursos dentro da área de marketing que você pode fazer? Falando um pouco sobre cursos, Cannabis Emprego tem 4 cursos, como a gente viu. Como montar um currículo para o mercado da cannabis, um guia completo de entrevistas para o mercado da cannabis. Esses dois são gratuitos. Tem um outro curso que é Planejamento de Negócio no Mercado da Cannabis. E o quarto curso é o Acelere Sua Carreira no Mercado da Cannabis, te ensinando aí como entrar nesse mercado e como permanecer nesse mercado de uma maneira extremamente profissional. E quando a gente quer entrar em um novo mercado, principalmente no mercado da cannabis, a gente precisa fazer, Denise, algumas autorreflexões. Mas autorreflexão do quê? Da nossa carreira. Como foi a minha carreira até aqui? Quais foram os desafios que eu passei? O que eu gosto de fato de fazer? E o que eu não gosto de fazer? Ou seja, se eu sou um designer, por exemplo, mas eu não gosto de mexer em Photoshop, eu não gosto de Illustrator, eu só sou muito boa ou bom nisso. Será que realmente eu vou me sustentar no mercado da cannabis sendo um designer se eu não gosto de fazer o que eu faço? A resposta é: a médio e longo prazo, isso não se sustenta muito, porque se a gente não gosta de fazer já fora do mercado da cannabis a nossa profissão, por que será que eu vou gostar no mercado da cannabis? O dia a dia das empresas é o mesmo, o desafio, as cobranças é a mesma, né? E por isso a gente, nessa autorreflexão, é muito importante que a gente faça uma SWOT. Né? É um exercício muito utilizado aí por pessoas que querem desenvolver negócios, avaliar negócios, mas também pode ser utilizado esse conceito de SWOT para as nossas carreiras. Então a SWOT tem quatro quadrantes que falam quais são as nossas forças, quais são as nossas fraquezas, quais são as nossas oportunidades aqui de carreira, quais são as nossas ameaças aí que podem acontecer alguma coisa aí e tirar a gente do trilho. É muito importante que a gente faça essa análise de SWOT para entender, poxa, é assim que eu estou. É muito legal a gente entender como que a gente está para então criar aí um plano de ação. E até antes de falar de um plano de ação, se você me permite aqui, é falar sobre as nossas habilidades, porque é nessa revisão, é nessa análise SWOT de carreira, ameaças, oportunidades, forças, fraquezas, que eu vou entender quais são as minhas habilidades comportamentais e quais são as minhas habilidades técnicas. Elas estão equilibradas? Tem alguma que está desajustada? Porque hoje não só as empresas contratam pela parte técnica, precisa de uma pessoa muito boa que programa, que faz um design legal, que faz um contrato muito bom, que faz uma prescrição muito boa, mas a gente precisa também de pessoas boas na parte comportamental, ou seja, essa pessoa tem habilidades de liderança, ela é resiliente, ela sabe se planejar, ela sabe trabalhar em equipe,
Porque não adianta eu ser a melhor pessoa, o melhor profissional do mundo, ou do mundo da cannabis, se eu não souber simplesmente trabalhar em equipe. Se eu não tiver Uhum. uma comunicação clara, não adianta. A empresa vai falar: poxa, você é muito boa, você é muito bom, mas eu preciso de uma pessoa ainda mais completa. Então, é interessante a gente entender como que a gente está nessas habilidades técnicas e comportamentais para começar a traçar o nosso plano de desenvolvimento de carreira. E aí, com isso, a gente entende ainda mais o que eu gosto de fazer, o que eu quero fazer dentro do mercado da cannabis. E aí, uma vez que eu sei o que eu gosto, o que eu quero fazer, como é que eu pego toda essa mochila de ferramentas que eu tenho, essa bagagem de ferramentas, e transfiro essas minhas habilidades para o mercado da cannabis? Quais são as minhas fortalezas que a gente viu lá em cima, é, lá, na, lá, lá na análise de SWOT de carreira, que eu posso transferir, que eu posso destacar isso para o mercado da cannabis e que possivelmente as pessoas vão me reconhecer por essas habilidades. Poxa, olha só a Denise, ela é especialista nisso aqui. Olha só o João, é especialista nisso. Olha só a Maria, é especialista nisso. Com isso, você vai moldando e lapidando a carreira. Costumo falar, e eu Uhum. falo bastante isso no curso Acelere Sua Carreira, que, e você sabe, eu sei, a gente não desenvolve uma carreira em 1 ano ou em 5 anos. A gente desenvolve uma carreira em 10 a 20 anos. É aí que a gente tem uma carreira estabelecida. E tudo bem mudar de profissão ou até mudar de carreira ao longo do tempo, mas que a gente tenha clareza disso e que esteja alinhado, né, com o nosso propósito que a gente comentou na nossa última entrevista. E aí, tendo Uhum. clareza disso, a gente começa a criar esse plano de desenvolvimento, entender como eu posso melhorar, quais são as minhas metas para eu melhorar, para eu entrar para o mercado da cannabis, né? E quais são os meus objetivos aí a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, porque tem muita gente também que entra no mercado da cannabis e sente uma frustração depois de 3 meses, 6 meses, 1 ano. Então, é importante que a gente faça essa autorreflexão, fala, poxa, eu quero começar no mercado da cannabis, mas qual que é a minha expectativa versus a realidade? Porque a nossa expectativa é caminhar num parque, que esteja lindo, com sol, com arco-íris lá no fundo, mas a realidade não é essa. A realidade é que a gente vai estar num parque, mas possivelmente vai chover no meio do dia, a gente vai estar sem guarda-chuva, sem capa de chuva, o carro vai estar estacionado lá do outro lado, ou a gente vai estar de ônibus e vai precisar lá para o outro lado, no ponto de ônibus. E aí, com isso, a gente vai falar, poxa, eu molhei meu tênis, eu molhei minha roupa, essa é a realidade. Então, só fazendo um paralelo, o que a gente espera de fato, e é interessante que a gente tenha uma visão externa para falar para a gente, poxa, isso aqui faz sentido, olha, isso aqui talvez tenha que revisar um pouco, Sim, para porque é que muito desafiante, né, ainda. muito desafiante, a gente tem que se preparar muito. Esse tema, assim, é crucial. E a gente tem que se preparar, principalmente no nosso currículo, na entrevista, por isso que eu preparei esses 2 cursos, são gratuitos. Para As pessoas, entrar, né? para entrar no mercado da cannabis, eles é só um cheirinho do curso Acelere Sua Carreira, para que você tenha de fato ferramentas em mãos, para que você já comece a pisar no mercado da cannabis com mais, com mais, com mais bagagem, né? Um E aí, repertório maior. com um repertório maior, com certeza. Muito bom. Danilo, então a potência do mercado da cannabis é de gerar muitos empregos no Brasil. A gente pode concluir assim, né? Utilizando aquela base de mais de 328 mil empregos para o Brasil. Então, o pessoal tem que se capacitar mesmo, tem que confiar. Claro, a gente terminou, Danilo, gente, terminou com aquele romantismo de trabalhar no mercado da cannabis, que quem trabalha desse lado sabe bem que é verdade. É um trabalho como todos os outros, mas que realmente tem esse propósito, né, de olhar, visar o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas. Eu que trabalho com comunicação, levar uma informação séria, uma informação com rigor científico
porque passa por isso também, né? Como a gente vai construir esse mercado, como é que a gente vai estar daqui a 5 anos. Danilo, faltou falar sobre liderança feminina, certo? Com certeza, e você pontuou algo aí muito importante, que é romantizar o mercado da cannabis. Acho que você foi perfeita aí nessa frase, porque de fato eu sou muito transparente, eu sou muito direto, gosto de falar a realidade mesmo, que às vezes a gente não vê no dia a dia, não por culpa de alguém, mas às vezes a gente não vê mesmo pela correria, mas é importante falar a realidade. Não vamos romantizar o mercado da cannabis. É um mercado como qualquer outro, tem reunião, tem meta, tem cobrança, tem demissão, tem muita contratação, tem promoção, tem festa, mas é um mercado sério. Então, a gente precisa ter ciência disso, não romantizar, entrar com esse profissionalismo, que quanto mais profissionalismo a gente tiver nesse mercado, melhor, porque a gente vai conseguir crescer esse mercado. Né? E até falando aí de crescimento, né? Fazendo esse gancho com o que você falou, sobre liderança. É algo que me motiva, é uma das minhas paixões, e é muito importante a gente falar sobre liderança feminina dentro do mercado da cannabis. A gente falou, não sei se foi na entrevista 1 ou na entrevista 2, sobre diversidade, é muito importante, inclusive diversidade de pensamento, diversidade de idade, né? A gente não ter etarismo no mercado da cannabis, isso é muito importante. Tem muita gente aí 40 a mais, 50 a mais, que faz acontecer e não sei por que a gente acha aí que a nossa carreira é igual a carreira de jogador de futebol, né? Que acaba aos 30, 35 anos. Não, na realidade, na minha opinião, a carreira começa aos 35, 40 anos, que é onde a gente está na crista da onda aí, com o máximo de conhecimento. Né? E uma diversidade que a gente precisa ter é, de fato, aí essa equidade, né, entre homens e mulheres, ter um foco grande em relação à liderança feminina. Eu estou aqui com um dado aqui atrás da câmera para eu não esquecer. Teve um estudo do Fórum Econômico Mundial, é um estudo extremamente recente aí, de julho de 2022, sobre esse gap de gênero nas organizações. Então eu vou ler aqui para ter certeza que eu não vou esquecer de nada, mas segundo o levantamento do Fórum Econômico Mundial de julho de 2022, estudo Relatório Global de Diferença de Gênero, apenas 36,9% das posições de liderança no mundo são ocupadas por mulheres. Olha só isso. Nossa, isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Com certeza, isso é refletido no mercado da cannabis, então a gente tem que se atentar a isso. E o relatório dá uma outra frase. Olha só que interessante. Em média, mais mulheres foram contratadas para a liderança em indústrias onde as mulheres já eram bastante representadas. Ou seja, é o nosso papel também colocar mulheres, ter mulheres na liderança para que essas mulheres também formem outras mulheres. Então, é muito importante isso, porque é um problema, não é um problema do mercado da cannabis, é um problema mundial que se reflete em outros mercados, como o mercado da cannabis é pequeno ainda, a gente consegue ver isso mais exposto. Então, fica aí a dica para que mais e mais mulheres entrem no mercado da cannabis. Inclusive, particularmente, adoro trabalhar com mulheres. E a gente vê mulheres fazendo acontecer, inclusive mulheres empreendendo e fazendo realmente acontecer aí. Inclusive, a gente vê bastante mulher empreendendo no mercado da cannabis, mas com certeza tem muita oportunidade aí para mais mulheres. Inclusive, tem programas aí só de empreendedorismo, feminismo aí para cannabis, né? É. Tamanho é o foco aí desse tema. Então, Uhum. eu acho que para fechar, né, quanto mais é a sua vontade de entrar no mercado da cannabis, eu espero que também acompanhe aí a sua vontade de crescer tecnicamente, se desenvolver para fazer uma indústria ainda mais profissional. Muito bom, Danilo. Muito obrigada por participar. Muito obrigada de coração pelo teu tempo, participar dessa série.
do Portal Cannabis e Saúde, trabalhando com cannabis. 3 episódios, pessoal, muito obrigada pessoal que nos acompanhou. Danilo, o Portal Cannabis e Saúde está sempre aberto para o teu conteúdo. Obrigada.